dar o pontapé inicial no nosso programa e repercutir nesse caso que abala qualquer um que mora em qualquer metrópole e centros urbanos densos e cada vez mais violentos, tá, pessoal? Dessa vez foi uma mulher que foi sequestrada no estacionamento de um desses mercados famosos de pet shop que você encontra em qualquer bairro, né? E nesse caso foi um bairro nobre de São Paulo. A violência da abordagem impressiona. As imagens que estão projetadas na tela da nossa Jovem Pan não me deixam mentir. Era ali um pouco mais do meio-dia e 2 homens agiram com rapidez e muita brutalidade ali na Avenida Giovanni Gronchi, na Vila Andrade. A mulher de 45 anos ficou 3 horas em poder dos criminosos. Sob ameaças ali de levar um tiro na cabeça, como ela mesma relatou, a vítima foi obrigada a transferir valores via Pix e por cartões bancários em uma maquininha. Mano Ferreira tem mais detalhes aqui em relação ao desfecho dessa história aterrorizante, né? Pois é, Marinho. Por sorte, a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que viu a situação. Os agentes começaram as buscas e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, o carro foi localizado na rua Pierre Patel, no Jardim Ângela. E um dos suspeitos disse que estava armado. Então, os policiais reagiram, atiraram e um dos homens foi levado ao hospital e não resistiu. Acabou morrendo em função da atuação policial, mas ainda bem que a mulher conseguiu ser libertada. Se isso está acontecendo ali na Giovanni Gronchi, Vila Andrade, imagina só o resto da cidade que a gente acompanha aqui com o detalhe desse cotidiano, desse mundo cão que se espalha em qualquer lugar do Brasil. Se num estacionamento fechado, um pet shop, meu amigo e minha amiga, ainda assim essa pobre cidadã não consegue viver em paz, imagina só, enfim, dos lugares mais abertos e mais públicos e mais vulneráveis, né, Aninha? Não, André, e sabe que tem uma curiosidade que isso acontece com frequência nessa região do Morumbi. Uma vez uma cliente minha estava numa papelaria que também tem um estacionamento exatamente dessa forma, teve todos os pertences roubados, ela não chegou a ser sequestrada, mas roubaram tudo. É muito fácil, porque a Giovanni Gronchi, ela é uma via que ela é meio expressa e você já dá direto na favela, nas comunidades, então você acaba conseguindo fugir com facilidade. Por esse motivo, as nossas autoridades deveriam colocar maior policiamento nessa área, né? Que bom que dessa vez uma testemunha viu, reagiu a tempo para conseguir fazer com que a vida dessa mulher fosse protegida. Tem que parabenizar a polícia pela ação rápida e eficaz, preservando a vítima, mais uma vítima de sequestro relâmpago em estacionamento. Sequestro é uma coisa tão anos 90, lembra daquela onda de sequestros tão brutal que fez várias vítimas até notáveis, PP? Mas, pelo visto, salve-se quem puder, né? No estacionamento de um pet shop, olha onde o nível chegou. Não, as imagens são chocantes, Maria. Você vê, por exemplo, que os dois meliantes pegaram a mulher à força, tiraram do carro, levaram para o carro deles. Realmente, eu fico imaginando o que essa mulher sentiu na hora, né? Provavelmente achava que fosse ser morta, né? E o período que você fica sequestrado, né? Você não sabe qual vai ser o desfecho, né? Então, é um crime que é um dos crimes mais bárbaros que tem, que tira a liberdade e mexe com o psicológico da pessoa de uma forma permanente até o desfecho. Ainda bem que a polícia, nesse caso específico, conseguiu, né, achar o carro, conseguiu prender as duas pessoas e teve um desfecho favorável. Agora, infelizmente... Um dos sequestradores está foragido, né? Um foi morto em decorrência do conflito com a polícia. E o outro está foragido. Então, realmente, é uma questão assim, absurda. E não tem lugar mais seguro em São Paulo. Uma toda a região de São Paulo pode ser passível de sequestro relâmpagos como esse. Aí fica aquela pergunta, né, Jesse Peixoto, se realmente foi algo aleatório, um sequestro, enfim, sem nenhuma motivação, ou se realmente havia algum contexto prévio entre essa mulher, se ela era um alvo ali desejado pelos marginais. Não, com certeza, isso tem que vir nas investigações, né? Espero que o segundo suspeito também seja preso, não só o primeiro que não está mais nesse plano espiritual que nos falamos, mas a realidade é que uma situação dessa é assustadora, porque em São Paulo, PP, no Brasil hoje não há mais espaços seguros, né? Você está sempre com medo de que algo aconteça. No caso dessa senhora, ela foi ali fazer as compras dela e à luz do dia, pessoal, isso aí aconteceu meio-dia, não era à noite, não era nenhum horário que pode ser que tivesse menos observadores, num lugar
público, razoavelmente público. É muita cara de pau. E eles estão sem limites, felizmente. Nesse caso, a polícia foi apta a também rastreá-la por meio do celular, ao lado do marido dela. Mas o que ela tem narrado do fato é absolutamente assustador. Ela falou que passou 3 horas com ameaças constantes de levar uma bala na cara. E isso é a realidade do brasileiro hoje. Então, imagina o psicológico dela. Se ela errasse uma senha, eles iam atirar nela. Um medo gigante. No final, perto dela, houve ali o tiroteio. Um dos criminosos foi alvejado. Mas cenas como esta estão cada vez mais comuns em São Paulo. Estão cada vez mais comuns no Brasil. O André mencionou que eu estava em Bucareste. Esses dias na Europa me dão uma visão muito simples. Da Romênia. Uma visão muito simples, que é o quanto a segurança faz diferença. Porque você andar na rua à noite, com seu celular, às vezes fazendo uma foto em um restaurante, sem precisar ter esse medo, isso é tão poderoso. Isso é uma coisa que os brasileiros não vivem mais de jeito nenhum, em lugar nenhum, em bairro nenhum. Então, do mais rico ao mais pobre, todo mundo está com medo dessa realidade de crimes. A gente não tem mais liberdade. Quando você vai para um outro país e você vive essa segurança, você volta até com uma dor no coração em relação a isso. Porque a realidade é que hoje nós estamos presos em relação a uma criminalidade que tira todos os nossos direitos. Precisa acabar com isso. E desculpa, é um caso mais grotesco, mais aterrorizante do que o outro, com contornos assim dramáticos. Parece que a gente está narrando um filme de ação diário. E parece ter um novo capítulo. É uma série interminável desse pesadelo que tem se tornado o cotidiano brasileiro. Ou as autoridades, sinceramente, fazem um esforço para virar essa mesa, virar esse jogo e declarar guerra, porque as palavras têm força em qualquer contexto de guerra, ou, sinceramente, a gente vai ficar andando de lado e seguiremos reféns dessa insanidade como um todo. Mas, em nome da precisão aqui, Pepe, a própria mulher de 45 anos, ela relatou, e eu abro aspas aqui, o meu marido ficou 1 hora com os policiais por telefone e me rastreando. Quando eles fugiram, só escutei barulho no teto do carro e o vidro do carro estourando. E era tiro. Pessoal, se cuidem, porque eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Foi absolutamente terrível e aterrorizante. Fecha aspas. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né, Pepe? Essa mensagem da mulher que foi vítima de sequestro mostra claramente esse sentimento de insegurança, né? Fico imaginando ela dentro do carro, vendo as balas, né, bateram no carro, atingindo um bandido. Realmente são cenas assim absurdas que não tem nenhum tipo de explicação para a gente colocar. E aí, queria só colocar um ponto que a Jéssica colocou, assim, a Europa, historicamente, sempre foi mais segura que o Brasil, né? Mas a Europa também está tendo um surto de insegurança também, né? A insegurança está piorando no mundo todo, Então nós temos, aí eu vou colocar um ponto que eu sempre coloco aqui no programa, nós temos que combater a questão da insegurança pública, não só com medidas policiais ostensivas, nós temos que fazer medidas diferenciadas também, né? Reduzir a desigualdade social, melhorar a felicidade das pessoas, bem-estar das pessoas de forma geral. Porque se você não endereçar esse problema que está piorando no mundo todo, o mundo está ficando cada vez mais pobre, né? O abismo social está cada vez maior entre uma classe e outra, nós não vamos conseguir resolver de uma forma perene a questão da segurança pública no Brasil. Não dá para aceitar essa tese de que a causa da violência é o aumento da desigualdade. Eu não falei isso. Então, não falei isso. Vamos te dar uma oportunidade aqui, 15 segundos para você talvez retificar ou complementar, porque foi o que você deu a entender. O que eu falei que para combater a segurança pública tem que ter medidas muito além de questões policiais. Tem que ter medidas de enriquecimento da população. Tem pessoas que roubam porque não vê outra forma de ganhar dinheiro, mano. Tem pessoas que roubam, que assaltam, entra na criminalidade porque não tem outra alternativa. E tem pessoas também que entram na criminalidade porque é bandido mesmo. A gente não pode confundir os debates. É óbvio que o Brasil precisa de uma agenda de prosperidade. Acho que ninguém discorda disso. Isso é óbvio. Agora, a questão da segurança pública precisa ser tratada também com a capacidade de punir. Isso é algo que a gente não pode ficar tratando como se, coitadinho, ele não tem oportunidades também, e por isso está sequestrando uma mulher de meio-dia que vai no pet shop. O que é que justifica isso de um ponto de vista social? Absolutamente nada. Uma coisa, se a gente estivesse falando de um caso de uma mulher que, para dar de comer aos filhos, roubou uma bolacha creme cracker. Ainda assim teria debate. Mas não é esse o debate. A gente está falando de 2 marginais que, em pleno meio-dia, sequestraram uma mulher que estava
vivendo o seu cotidiano num pet shop. Isso não é uma questão de desigualdade social, isso é uma questão de impunidade. Eu expandi o debate, coloquei segurança pública. Se você for analisar esse fato especificamente isolado, né, isolar esse fato e ver 2 bandidos pegando a mulher no pet shop, claro que eu acredito que eu vou na tua tese, mano, mas eu tô expandindo o debate que de segurança pública em geral. Para resolver o problema de segurança pública, não é só com bala e com polícia na rua. Não é só com bala e com polícia na rua. Agora, combate a impunidade. Tem que combater a impunidade. A realidade é pegar um país que não é rico, tem uma população pobre também. Vietnã. Por que a taxa de criminalidade no Vietnã é tão mais baixa que no Brasil, no comparativo? Por que esse tipo de coisa não acontece lá? Porque nos Estados Unidos a taxa é alta. Não, espera aí, meu querido. Porque, de fato, as leis são mais duras, as punições são mais duras. E para muitos defensores aí dos direitos humanos, até esdrúxulas. Mas a grande questão é que aqui no Brasil, o cara faz um negócio desse, passa um tempo, sai da cadeia e se sente livre. Pepe, você fala da Europa, né? Não é que a Europa está crescendo a taxa só, não é sobre isso. É que quando você compara a realidade de crime lá com a realidade do Brasil, você tá no metrô, você tem medo de pickpocket. Pô, aqui no Brasil, você tem medo de levar uma bala saindo de um pet shop. Então, assim, é incomparável o nível de violência que a gente vive aqui. E a impunidade aqui é muito alta. No sábado eu tava em Atenas, um homem fez xixi na rua, assim, do nada fez xixi na rua. Ele foi preso, eu vi ao vivo o cara ser preso. Aqui no Brasil isso não vai dar nada. Aqui no Brasil, você furtar um celular e ser pego com isso, no final das contas não dá nada. Você vai conseguir sair em pouquíssimo tempo. Virou um país onde cometer crime virou algo normal. E esses caras fazem isso, matam, arriscam, tiram vidas e no final do dia eles não ficam 60 anos na cadeia, eles não têm nenhuma punição tão grande assim. É este o mal e a realidade do Brasil. Não é pobreza, não é desigualdade. O fator principal se chama impunidade. Então por que nos Estados Unidos a taxa de crime é tão elevada quanto no Brasil? E lá a impunidade é baixa, lá o sistema penal dos Estados Unidos é um dos mais rígidos do mundo. Tão elevada quanto no Brasil? Uma das explicações é exatamente por conta da desigualdade social que tem nos Estados Unidos, que é tão gritante quanto no Brasil. Mas na China, no Vietnã também tem desigualdade. País autoritário, Jess, é muito fácil você por que é muito fácil? Porque é autoritário. Mas por quê? Qual que é a base? Você cria regras. Porque lá você morre. Porque lá não tem devido processo legal. Lá não tem devido processo legal. E mesmo assim, Estados Unidos anos-luz do Brasil em relação à segurança. Por exemplo, nos Estados Unidos, nesse país autoritário, China, Vietnã, Singapura, Coreia do Norte, né, não tem devido processo legal. É esse o modelo que você quer para o Brasil? Não, eu não quero esse modelo para o Brasil. O autoritarismo não é o caminho. Óbvio que não é o caminho. Esse é o ponto que eu estou colocando. Mas por isso que não é autoritário você ter medo o tempo inteiro? Calma. Por isso que o ponto levantado pela Jess de achar que só com medidas contra a impunidade você resolve a situação, medidas de sistemas judiciais, penas mais duras resolve a situação, não se sustenta sob o aspecto se sustenta, olha o Salvador. Análise do mundo. Não, o meu ponto é, vamos tentar dar um enquadramento aqui. Mano, complementa. Uma questão sobre o Brasil, porque de fato existem diversos fatores sociológicos, antropológicos, que entram na equação sobre o fenômeno da violência nas diversas sociedades. A gente precisa analisar o caso brasileiro. Nas últimas décadas, nós tivemos uma diminuição da desigualdade no Brasil e, ao mesmo tempo, um aumento dos casos de violência. Então, a gente não pode ficar fazendo essa sociologia selvagem, achando que todos os problemas da insegurança são decorrentes de desigualdade social. Não, existe uma agenda que precisa ser tratada, que não é simplesmente bala na rua, não é polícia matando e desrespeitando direitos humanos. Não é isso. É fazendo com que a lei exista, com que a lei, de fato, seja cumprida. E isso, a gente está muito distante no Brasil. Entre outras coisas, porque sequer elucidação de homicídio em países que cumprem a lei, não tem impunidade e tem desigualdade social, o nível de criminalidade é tão elevado quanto o Brasil. Não, mas aí, Pepe, a taxa de homicídios... Não, mas é porque cada país tem... Por favor. Eu acho que quanto a isso, Pepe, cada país tem a sua realidade. Cada país pode ter fatores diferentes que influenciam numa taxa de criminalidade. O que o Mano coloca aqui, e com o que eu concordo, é que a gente precisa
fazer um ajuste completo na forma de punir brasileira. E eu não estou aqui defendendo pena de morte, não estou aqui defendendo a pessoa ficar 60 anos dentro da prisão, até porque eu acho que o grande problema é como são as prisões aqui no Brasil hoje em dia. Por quê? Porque a gente tem um processo penal que tem por base a ressocialização do indivíduo que é encarcerado. E no Brasil, isso não só não acontece, como a pessoa, e todo mundo aqui concorda com isso, sempre se fala disso, a pessoa sai pior do que entrou. Ela sai mancomunada com alguma facção criminosa. Então, a reforma que a gente precisa fazer do nosso sistema penal não é só a questão de aumentar a pena, ou de tirar a saidinha, ou de qualquer outra coisa. Tem que ser uma reforma completa para que a gente efetivamente consiga ressocializar a pessoa que foi presa. Marinha, você está falando do pós, depois de cometer o crime. Eu tô falando que eu não quero que a pessoa cometa o crime. Eu tô falando da situação anterior. Qual é o efeito? O que você faz para a pessoa não cometer crime? Bandidos fazem escolhas. Tem bandido e bandido. Fazer com que a escolha pelo crime... O bandido é heterossexual. Assim, a bandidagem não é um grupo uniforme de pessoas. É grupo heterogêneo. Tem pessoas que vão para criminalidade de diferentes motivos, de diferentes razões. Eu não tenho a menor dúvida que os quatro... Esse é o ponto. Eu tenho a menor dúvida que os 5 aqui querem ver o Brasil forte, próspero, com inclusão econômica, ascensão social para a maioria dos nossos compatriotas, que a gente sempre dá bom dia aqui e que estão nos ouvindo nesse momento. Os caminhos, as prescrições, realmente a visão de país pode ser diferente. Agora, você vai me dizer que pobreza é desculpa para violência? Você vai me dizer que esses 2 sujeitos aí, à tarde, entrando num estacionamento com uma balaclava encapuzada, eles querem o quê? Eles vão se reformar de alguma forma, fazendo um curso no SESC, no SESI? Esses não. Fazendo uma... Então precisa, sinceramente, de chumbo, correção e realmente o revide. E se nesse revide dos policiais eles tombam mortos, o policial merece ser condecorado e não condenado. Sinceramente, acho que a gente tem que colocar nesses termos, porque pobreza não é desculpa para a violência. A maioria esmagadora dos nossos compatriotas mais humildes e vulneráveis no Brasil são honestíssimos e gente boa. Então, sinceramente, acho que isso é uma discussão que vai muito além. Como o PP colocou, claro, mas também nos antecede. É por aí, Jess? É por aí, sim. E pelo menos nesse caso, um deles não vai reincidir, porque ele faleceu. E a realidade no Brasil hoje é que a gente precisa também entender que nós vivemos vítimas presos de uma lógica criminosa que tomou conta de todo o nosso país. Ponto do PP, mas os Estados Unidos têm 50% menos do que o Brasil em taxa de homicídio. É incomparável. Quando você compara, fica assim, assustador. E aqui, a gente tem que ver que o tipo de furto também importa muito. Se é furto ou se é roubo. Se é uma pessoa que põe uma arma na minha cabeça, é óbvio que eu prefiro encarar o pickpocket no metrô, né, Pepe? A lógica que a gente vive é uma lógica de medo extremo. E não dá pra ficar tampando sol com a paneira nesse país mais. Que é fingindo, vivendo um mar cor-de-rosa, que a gente vai resolver isso com um curso, com mais inserção no mercado de trabalho. Porque essa não é a realidade. Também, o crime, a realidade que a gente tá falando não é de um criminoso que tá roubando para dar comida para a filha ou qualquer coisa disso. Mas não são esses os crimes que nós colocamos aqui todos os dias. São crimes que arriscam a vida. São facções e organizações criminosas que matam, que sequestram, que fazem você que está nos escutando ou nos assistindo ficar com medo de deixar seu filho sair, ficar com medo de ir num pet shop, que traumatizam toda uma sociedade. O poder público no geral do Brasil precisa se unir para dar segurança. Esta é a coisa mais importante no Brasil de hoje. Combater a sensação e a realidade de insegurança que nós estamos vivendo todos os dias. E não é ficar com esse discurso de mas a gente tem que ver desigualdade. Todos os países do mundo têm um grau elevado de desigualdade. Vários têm mais ou menos, mas isso não está realmente refletido na questão da criminalidade. Países mais desiguais do Brasil, como a Nigéria, têm taxas menores muitas vezes. Você falou do caso da Europa aqui, que a Europa tem sensação de segurança na Europa. Você acha que na Europa você sente sensação de segurança por quê? Porque tem polícia na rua, tem leis duras? Não. Porque o nível de desigualdade social na Europa é muito maior que no Brasil. Nossa, tem uma correlação. Não é que eu tô vendo, não. O nível de correlação. Menor. Vocês entenderam o que eu falei. O nível de correlação entre desigualdade social e aumento da segurança pública segura nos Estados Unidos. Eu também me sinto segura nos Estados Unidos. Em alguns estados. Há 2 meses eu estava na Flórida e não estava com medo nenhum. Cada vez, por favor. Vai pro subúrbio de Chicago. Já fui, Pepe. Ainda assim me sinto mais segura que em São Paulo. Duvido. A realidade, Pepe. Você andar nas ruas de Nova York. Deixa eu falar, cara. Você falou por 2 minutos aí o tempo inteiro e não quer pode concluindo então, Pepe, assim, por favor. Há uma correlação lógica e direta entre
nível de desigualdade social e aumento do nível de sensação de segurança pública da sociedade. Isso é um dado. Quando a Jess fala que a gente segura na Europa, não é porque tem patrulhamento na Europa o tempo inteiro, não, de policial. É porque a sociedade tem um nível de enriquecimento e de igualdade social que não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos e você compara os estados mais ricos com os estados mais pobres, você vê que os estados mais ricos, a segurança é muito maior. E não é porque tem policial na rua, não. É porque tem uma sensação de bem-estar muito maior também. Claro que eu não estou aqui falando que todos os bandidos que cometem crime, como esses sequestradores aí, eles tivessem opção e alternativa de emprego e menos problemas sociais, teria resolvido. Claro que não. Existem bandidos e bandidos. Mas tem parte da bandidagem que está na rua por conta de problema social, sim. Claro que sim.